Fala galera, nessa aula nós vamos introduzir o conceito de funções trigonométricas. Mas antes de falarmos das funções trigonométricas, eu vou comentar com vocês sobre o que são funções periódicas. Olha só, observe a parte do gráfico de uma função representada no plano cartesiano. Então assim, nós temos aqui o plano cartesiano, né? O eixo x, o eixo y, tá? O eixo x ele é também conhecido como o eixo das abscissas e o eixo y é conhecido como o eixo das ordenadas. Observe a parte do gráfico de uma função representada no plano cartesiano. Note que certo trecho do gráfico é repetido inúmeras vezes, considerando que o padrão gráfico observado seja mantido indefinidamente em ambos os sentidos. Dizemos que se trata de uma função periódica. Olha só, vamos observar esse gráfico aqui. Se eu pegar esse gráfico aqui, galera, e eu vou vir com esse gráfico, esse desenho aqui, eu venho com esse desenho aqui, vou fazer esse desenho até chegar nesse mesmo ponto aqui, até aqui, Tá vendo que aqui eu tenho, né, esse pedaço aqui. Se eu pegar esse ponto aqui e vir até esse outro ponto aqui, eu tenho outro pedaço igual aqui, E da mesma forma, eu vou cortar ele nesse ponto aqui, Até chegar nesse ponto de cá, eu vou ter o mesmo desenho do gráfico. Então, se eu fizer isso, eu terei o quê? Repetições do desenho do meu gráfico. Então, quando isso acontece, a gente diz que essa função ela é periódica, tá? É quando o desenho da função vai se repetir inúmeras vezes. Olha só, vamos considerar aqui o mesmo desenho do gráfico, só que agora, olha aqui, eu vou pegar aqui esse desenho, esse ponto aqui, daqui, né, até esse ponto aqui, o mesmo ponto, tá vendo? Então, eu vou pegar isso aqui, tá? Peguei esse ponto aqui. Se aqui, esse ponto eu estou chamando de A, aqui eu vou considerar o quê? A mais o P aqui, tá vendo o P? Então, esse ponto aqui, é A. Esse mesmo ponto de cá vai ser o valor do A mais o P aqui. Por isso que é chamado de A mais P, tá vendo? Porque, se aqui é A, esse outro pedaço aqui vai ser o quê? O A mais o pedaço do P aqui. Essa repetição aqui do gráfico, pessoal, esse pedaço aqui que está repetindo, a gente chama ele de período, tá? Representado por essa letra P. Então, se esse ponto aqui do gráfico, né, esse ponto aqui no eixo X aqui, esse ponto aqui do gráfico aqui, eu vou projetar ele aqui no eixo X, tá aqui, vou chamar de A. Aí, esse ponto de cá aqui, que é o mesmo ponto do desenho que vai começar a repetir, vai ser o quê? O A mais o período, né? Olha só, vamos considerar esse ponto aqui, aqui no eixo X aqui, eu vou chamar aqui de A. Esse ponto aqui vai ser o quê? O A mais o período. Esse outro ponto aqui vai ser o quê? É o A mais 2 vezes o período. Tá vendo? Se eu considerar novamente aqui, vai ser o quê? Vai ser o A mais 3 vezes o período. Então, a minha repetição eu considero assim. É um valor mais a quantidade de períodos que vai acontecendo, tá? Então, aqui, ele se repete tanto para cá, para a esquerda, quanto para a direita, tá? Se ele repete aqui na direita, né, eu estou considerando o quê? Valores positivos para x. Se ele repete aqui na esquerda, ou seja, antes aqui, da origem, né, do plano cartesiano, ele está repetindo no sentido negativo. Então, considerando isso aqui, em funções trigonométricas, onde a gente analisa o ciclo trigonométrico, essa parte aqui está repetindo no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. A partir do momento que eu venho para essa parte aqui, aí você vai começar a formar repetições, só que no sentido horário, ou seja, no sentido negativo, tá bom? Aqui, é como se fosse um carimbo, eu pego essa parte que corto, colo aqui do lado, eu vou carimbando aqui, né, pegando esse carimbo meu aqui, vou colando ele aqui de lado a lado aqui, eu vou formar os mesmos desenhos da minha função, tá bom? Então, quando uma função se repete constantemente, ou seja, indefinidamente, você tem uma função periódica, tá? É uma função que se repete constantemente. Isso vai acontecer em funções seno, cosseno e tangente. A função seno é uma função periódica, a função cosseno também é uma função periódica e a função tangente também é uma função periódica. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês explicando o que é uma função periódica. Aqui nós não fizemos ainda desenho de função de seno, cosseno e tangente ainda não. Nós temos um desenho qualquer aqui, tá bom? Para você entender o que é uma função periódica, tá? Porque nós vamos trabalhar funções periódicas, né, para as funções trigonométricas. Olha só,
Imagine que uma circunferência rola sobre uma reta, sem deslizar. Então ela vai rolando aqui, né? A curva descrita por um de seus pontos é periódica, denominado-se cicloide. Olha só, imagina esse ponto P aqui, ó. Quando essa bola aqui rolar, esse negócio, esse ponto aqui, ele vai subir, só que ele vai subir andando para frente. Então vai acontecer isso aqui, ó. Vai vir, vai lá em cima e começa a descer, encosta lá embaixo novamente. Então vai acontecendo isso aqui, ó. Então isso aqui é o que? Chamado de cicloide. Tá? O que é o cicloide? É o que? Um desenho que vai formando a partir de um ciclo, tá vendo aqui? Tá? Olha só, aqui ó, eu tenho o que? 2π, ou seja, uma volta completa. Lembra que lá no ciclo trigonométrico, uma volta completa não é 360 graus? Pois é, 360 graus em radiano equivale a 2π, tá bom? Então, sempre quando se trata de trigonometria na parte da circunferência, é comum a gente, ao invés de aparecer ângulo, aparecer, né, aliás, o ângulo em grau, aparecer ele em radiano, tá bom? Então, tá aqui, ó, 2π, significa que deu uma volta completa, tá bom? Olha só, o que é uma função de Euler? Olha só, podemos imaginar a função de Euler como o procedimento de enrolar a reta. Imagine aqui, ó, aquela reta numérica, né? Ou imaginamos aqui o eixo X, né? Pode ser que o eixo X, ó, nós temos aqui o zero, à direita do eixo X valores positivos e à esquerda do eixo X são valores negativos, tá bom? Agora imagine eu pegando essa reta aqui e enrolando ela, certo? Vou enrolar ela, tá? Só que aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, ó, do zero, né? Eu vou pegar ela aqui do zero até o 360 aqui, ó, só a parte positiva. Eu vou enrolar isso. Então ele vai fazer assim, ó, sair do zero aqui, ó, e fazer a curva aqui, né, do círculo aqui até encostar aqui o 360 com o zero. Então essa é a ideia da função de Euler. Olha só, podemos imaginar a função de Euler como o procedimento de enrolar a reta real sobre a circunferência trigonométrica em ambos os sentidos, a partir do ponto 1, 0, tá? O que é o ponto 1, 0? Na nossa circunferência trigonométrica, o ângulo 0, ele vale o que? Ele vale 1 para o cosseno, ou seja, 1 para x e 0 para y. Então esse ponto aqui, começando a partir desse ponto, ou seja, o ponto aqui, ó, ângulo 0, aqui na circunferência aqui, ó, tá aqui o eixo x e o eixo y. Vou pegar desse ponto aqui, ó, onde o ângulo é 0. Quando o ângulo é 0, aqui para o eixo x vale 1, para o eixo y vale 0. Então vou começar dele e dar a volta aqui, ó, né, no sentido positivo, ou se você preferir, você pode ir no sentido negativo. Tanto faz o sentido que você vai percorrer essa sua circunferência. O importante é você entender o que é essa função, né, de Euler. Olha só, então a partir do ponto, né, ângulo 0 da circunferência, que corresponde ao número 0 da reta, é o ponto 0 da reta, ou seja, ângulo 0. Nós vamos partir do ângulo 0 e vamos percorrer a circunferência trigonométrica, tá? Começando do 0 aqui, vamos a 1 grau, 2 graus, até chegar a 90 graus, né? Continuamos a percorrer a circunferência aqui, né? A reta aqui enrolada, vamos percorrer 90 graus, 180 graus, 270 graus, até formar a reta, a circunferência completa, chegando em 360 graus, que equivale a 0 grau. Correto, pessoal? Então, isso daqui é função periódica. Essa é a ideia de funções periódicas, tá bom? São funções que se repetem indefinidamente, tá bom? Constantemente, tá bom? E também nós vamos trabalhar essa questão aqui da função de Euler, que é o que? Você pegar a reta, né? Ou seja, o eixo X e enrolar ele e formar uma circunferência. E nós vamos começar do zero, certo? Do ângulo 0 e vamos dar uma volta completa, nós chegamos em 360 graus, tá bom? Essa é a ideia de função de Euler. Correto, galera? Então, ficamos por aqui, né, com essa aula e fui!